Imagine alguém dizer que foi curado de uma doença incurável em um instante. Para alguns, é um milagre. Para outros, uma explicação psicológica ou científica ainda não encontrada. Mas você sabia que o Vaticano só reconhece um milagre depois que ele passa pela análise de médicos e psicólogos? Isso mesmo. Antes de declarar que algo veio do divino, a Igreja Católica chama a ciência da mente para investigar. Hoje, vamos entender por quê. Bem-vindo ao Psychomatrix, o canal onde psicologia profunda, espiritualidade e ciência se encontram. Aqui, damos voz às emoções que você tentou esconder. Se esse tema já despertou sua curiosidade, inscreva-se agora. Cada reflexão aqui é um convite para mergulhar nas sombras e nos mistérios da alma humana, inclusive quando esses mistérios parecem milagres. O Vaticano mantém equipes rigorosas chamadas comissões médicas e comissões teológicas. Mas nos bastidores, psicólogos também avaliam os testemunhos de milagres. Por quê? Porque a mente humana é capaz de criar experiências intensas, visões, curas psicossomáticas, estados de transe. Antes de chamar algo de sobrenatural, a Igreja precisa descartar a possibilidade de alucinação, sugestão coletiva ou qualquer outra explicação psicológica. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, já dizia: o ser humano precisa do sagrado, mas projeta no divino aquilo que não compreende em si mesmo. Muitas experiências religiosas são, na verdade, arquétipos do inconsciente coletivo que ganham vida. São vivências reais da psique, mas não necessariamente milagres objetivos que desafiam as leis da natureza. É por isso que os psicólogos ajudam o Vaticano. Eles traçam a linha que diferencia uma experiência simbólica da alma e um fenômeno que de fato desafia a ciência. Pensemos em um exemplo famoso. Lourdes, na França. Milhares de pessoas relatam curas milagrosas após visitar o santuário. A grande maioria desses casos é explicada pela medicina ou pela psicologia. Remissões espontâneas, o poderoso efeito placebo ou a própria força da fé que mobiliza o corpo para a cura. Mas alguns poucos casos permanecem inexplicáveis para a ciência. É aí que a Igreja, após esgotar todas as explicações naturais, incluindo as psicológicas, considera a possibilidade de um milagre. A psicologia ajuda a confirmar: isso não pode ser explicado pelo natural. Só então, o caso avança para ser considerado divino, e a análise não se limita a quem viveu o suposto milagre, mas se estende também às testemunhas. A mente humana é muito influenciável pelo contexto religioso, pela emoção coletiva e, em casos extremos, até por histeria de massa. Um psicólogo investiga. A pessoa estava em equilíbrio mental, sofria de algum transtorno que pudesse gerar alucinações, ou sua experiência foi genuína e realmente transcendeu uma explicação psicológica. Essa triagem é essencial, é um filtro de realidade antes de se declarar algo divino. Para Jung, o milagre pode ser um símbolo que fala diretamente com a alma. Mesmo quando não há um fenômeno físico visível, a experiência subjetiva pode, por si só, ser curativa. A fé tem o poder de reorganizar o inconsciente, gerar esperança e, em alguns casos, provocar mudanças reais no corpo. Isso não diminui o valor da fé, pelo contrário. Mostra como a psique e o espírito estão profundamente entrelaçados. O Vaticano sabe disso. Por essa razão, os psicólogos são chamados para discernir o que é símbolo do que é fato. Um caso famoso que ilustra bem isso foi a canonização de Madre Teresa de Calcutá, que exigiu a comprovação de milagres. Em um dos casos, médicos não encontraram explicação científica para certas curas atribuídas à sua intercessão, mas não parou por aí. Psicólogos avaliaram se os relatos das pessoas curadas e das testemunhas eram consistentes, se não havia distorções de memória ou ilusões criadas pelo fervor religioso.
O resultado foi considerado autêntico, ou seja, não basta a ciência física confirmar. A ciência da mente também precisa atestar a validade da experiência. Se esse conteúdo está mexendo com você, inscreva-se agora no Psychomatrix. Aqui falamos sobre sombra, arquétipos, espiritualidade e ciência. Porque compreender milagres é também compreender como a nossa própria mente funciona. Afinal, nem tudo que parece sobrenatural vem de fora. Às vezes, emerge das profundezas do nosso inconsciente, onde a alma fala por símbolos que nos transformam. E aqui, a diferença é crucial. Uma alucinação pode trazer sofrimento, desorganizar a vida de uma pessoa, isolá-la. Um milagre verdadeiro, ao contrário, geralmente gera sentido, esperança e integração na vida da pessoa e da comunidade. O psicólogo investiga justamente essa fronteira. O que é uma manifestação patológica e o que é uma vivência transcendental. O objetivo não é negar a fé, mas protegê-la de enganos e auto-enganos. Porque a fé sem discernimento pode se tornar ilusão, e o discernimento sem fé pode se tornar vazio. A ciência chama isso de método crítico, o Vaticano chama de prudência, e a psicologia chama de escuta qualificada. Cada suposto milagre é analisado como um caso clínico. Testemunhas são ouvidas, memórias são testadas, a coerência dos relatos é verificada. Só depois de todo esse processo rigoroso é que um veredito é dado. Assim, o milagre não se apoia apenas na devoção, mas também em uma investigação profunda da mente humana e de seus limites. É interessante notar que muitos milagres só foram reconhecidos oficialmente depois de décadas de análise. A Igreja prefere demorar a arriscar um falso reconhecimento. Nesse processo, os psicólogos funcionam como guardiões da verdade interior. Eles investigam se a experiência vem de uma fé autêntica ou de distúrbios psicológicos, porque para o Vaticano, os milagres não podem contradizer a razão. Eles apenas a transcendem. Carl Jung via os milagres como arquétipos vivos, símbolos poderosos que despertam a humanidade para algo maior. O milagre pode ser objetivo ou subjetivo, mas sua função psicológica é a mesma: dar sentido, curar e reconectar o indivíduo com algo transcendente. Quando o Vaticano recorre à psicologia, não é para negar o espiritual, mas para reconhecer que a psique humana também é um palco de milagres, capaz de curar e adoecer pela força da fé. A fé pode ativar mecanismos profundos do nosso corpo. O efeito placebo é a prova científica mais clara disso. O simples ato de acreditar já mobiliza o organismo. Mas quando uma cura não encontra explicação biológica e a mente da pessoa está comprovadamente em equilíbrio, a ciência se cala. É nesse ponto que o Vaticano se abre ao mistério. E a psicologia, nesse processo, é o filtro final que distingue crença, auto-engano e histeria coletiva de experiências que realmente escapam à lógica humana. O milagre, portanto, não é apenas uma questão de fé ou de ciência. É uma dança entre o invisível e o mensurável, entre a alma e o corpo, entre o mistério e a razão. O Vaticano reconhece que sem a psicologia não há discernimento real. Afinal, se a mente pode criar visões e curas, é preciso separar o que é fruto da psique do que é uma intervenção do divino. O psicólogo, nesse processo, se torna um guardião da verdade. Escreva aqui nos comentários: eu escolho acreditar com consciência. Essa frase é um pacto simbólico entre a sua fé e a sua razão, porque acreditar não é se cegar, mas sim abrir os olhos para a profundidade da alma e para os limites da ciência. O verdadeiro milagre é integrar espiritualidade e psicologia.
E aqui no Psychomatrix, essa integração é o caminho para compreender os segredos mais profundos do ser humano. O papel da psicologia é proteger a fé da ingenuidade e proteger a ciência do reducionismo. Porque nem tudo pode ser explicado, mas também nem tudo deve ser aceito sem uma análise crítica. O Vaticano entende que o sagrado precisa ser cuidado com rigor. E a psicologia profunda ajuda a mostrar que, seja milagre ou símbolo, a alma humana tem mistérios que nenhuma explicação esgota completamente. No fundo, talvez o maior milagre não seja a suspensão das leis naturais, mas a transformação interior que acontece naqueles que acreditam. O que cura não é apenas o inexplicável, mas o sentido que ele gera na vida de uma pessoa. E isso é psicologia em sua essência. Milagres podem ou não desafiar a ciência, mas eles sempre transformam consciências. Esse é o verdadeiro ponto em comum entre a fé, a psique e a investigação do Vaticano. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se agora no Psychomatrix. Aqui, cada reflexão é um espelho para a sua alma. Exploramos sombra, arquétipos, espiritualidade e ciência. Não oferecemos respostas prontas, mas perguntas que transformam. Porque compreender o mistério dos milagres é, antes de tudo, compreender a si mesmo e a força invisível que habita dentro de cada um de nós. Então, por que o Vaticano tem psicólogos para analisar milagres? Porque a fé não nega a razão, ela a completa. O verdadeiro milagre é aquele que resiste ao olhar cético da ciência e ainda assim permanece inexplicável. É nesse ponto que a psicologia e a espiritualidade se encontram, para nos lembrar que a mente humana é, ela mesma, o maior de todos os milagres. E talvez o maior mistério esteja aí dentro de você, esperando para ser despertado. Obrigado por assistir e até a próxima.